Oi gente, meu nome é Natália, sejam muito bem-vindos ao canal. Finalmente, né, apareci aqui gravando com a minha voz mesmo, de novo, né, porque depois que eu perdi o outro canal, eu não gravei mais vídeo conversando. Mas enfim, gente, hoje eu vou gravar Hide and Seek com o meu irmão aqui no Minecraft, que é esconde-esconde, né, basicamente é isso. E aí na primeira rodada, quem tirasse a teia ia esconder e quem tirasse o colete lá, o peitoral, ia caçar. Então eu fiquei como caçadora. E aí na hora que eu fui entrar pra negócio aí, como vocês viram, né? Ele entrou primeiro que eu, porque ele é moco, e ao invés de sair por baixo, ele passou por cima e ficou preso na teia. Então eu tive que esperar ele terminar de escorregar pra depois começar a brincadeira. Nessa hora que ele tava quase terminando já, e aí ele saiu. Então eu já tinha que ir atrás dele, só que aí dessa vez era a minha vez de entrar na teia, né, gente? Ia demorar um pouco, então eu dei uma acelerada no vídeo pra mim não ficar tanto tempo parado aí. Mas antes, ó, como vocês podem ver, tem um spoiler aí no vidrinho pra mim ver, né? E aí foi nessa hora que eu consegui ver pra onde ele tava indo ali, ó. Só porque não deu pra mim ver direito, né? Porque o tempo que eu ia passar aí escondida ainda ia ser tempo suficiente pra ele esconder e ir pra outros lugares, então nem faz muita diferença. Agora eu vou atrás dele e esse mapa aqui é bem grande, bem confuso, bem colorido, bem cheio de detalhe, muita coisa, então eu acho que é normal, né, mas tem muita coisinha, então assim, é um pouco complicado de achar. Eu vou tentar subir a escada aqui, eu caí, e só mostrando pra vocês aí um pouco dos detalhes do mapa. Mas ao mesmo tempo, enquanto eu tava procurando, eu tava olhando assim, né, os esconderijos, porque a próxima era eu. A gente não ia nem tirar depois de novo. Vocês vão ver ainda, mas a gente na próxima, eu basicamente só vou trocar de item com ele e ele vai caçar e eu vou me esconder. Aí também, gente, ó, nessa hora aí eu achei que ele tinha saído pra fora, porque como tem essa abertura aí, é porque pode sair, né? Então ela foi feita pra isso. E aí, como tinha como entrar pelo outro lado, que é lá de onde começa, eu pensei, nossa, ele saiu. E aí, ele tinha falado, tava do lado dele, então ele tinha falado que alguma coisa assim. Então eu pensei que ele tinha saído e eu falei pra ele, não, volta, porque não pode ficar aí fora. E ele disse que ele não saiu, então eu cacei à toa, aí fora foi perca de tempo, porque ele tava lá dentro o tempo todo. Então eu voltei de novo, já olhei de novo o mapa, assim, procurando ele, né, por cima. E não vi, ou seja, ele já tava escondido. Então o tempo que eu fiquei lá fora eu perdi tempo pra ele se esconder aqui dentro. Então é isso. E aí eu vi esse casarão aí, parecendo a Casa Branca, né? Mas olha, gente, que legal. Os gráficos desse mapa eu amei, sério. E aí ele tava, assim, eu achei que eu tinha visto ele entrando aqui dentro, né? Mas não tinha nem como, então nessa hora aí também eu tava testando, porque tem lugares de mapa de esconde-esconde que tem como passar por essas bandeirinhas. E aí eu tentei entrar ali, mas não tinha como, então, né? Aí nessa hora aí, gente, eu vi ele, só que ele não tinha me visto, então foi bem mais fácil pra mim. E eu consegui matar ele logo de primeiro. Nessa hora aí a gente já começou a segunda, né? A segunda rodada, que era ele ia caçar e eu ia me esconder, né? Só que aí, ele achou que eu tava... Na primeira rodada, ele achou que tava aparecendo o nome dele pra mim, por isso que eu achei ele tão rápido. E aquela barrinha ali de baixo, ó. Então, a gente teve que pausar aqui, porque ele tava tirando essa barrinha. E aí a gente conseguiu tirar, ele conseguiu tirar. E dessa vez tava desativado, só porque, gente, sério, eu juro, eu não tava olhando essa barrinha, tá? Eu não tava, eu só fui caçando mesmo. Porque eu nem sei usar esse trenzinho, na verdade. Eu nem tinha reparado nessa atualização. Porque eu não sabia jogar com ela, eu não sabia o que era isso. Então, gente, eu entrei dentro do Homem-Aranha aí, ó. E aí eu fiquei nesse lugar aí, porque eu pensei, não, mas se ele entrar aqui, ele vai passar direto. Só que eu não tinha parado pra pensar que, na verdade, se ele entrasse, é óbvio que ele ia caçar bem aí dentro, né? Então eu tentei andar pelo labirinto pra mim ver o que mais que tinha pra dentro aí, porque eu só entrei ali no começo e fiquei aí, né, que é onde eu tô. E aí eu fiquei vendo o nome dele ali, ó, porque nessa hora aí eu realmente ativei o nome dele pra mim conseguir ver se ele tava perto ou longe de mim. E aí eu tava bem nessa entradinha do Homem-Aranha, e aí eu pensei, não, mas ele não vai conseguir entrar aqui, ele não vai entrar aqui e já vir caçar direto onde eu tô. Aí, como eu já tinha andado uma vez, né, qual foi a minha brilhante ideia? Andar de novo. Aí eu fui andar de novo, só que nessa hora, gente, ó, tá vendo? Eu cacei. E aí na hora que eu ia saindo, ele tava entrando. E aí nessa hora eu não sabia se ele ia vir, de qual lado que ele ia vir. Então eu aproveitei que ele tava lá pra dentro e saí correndo. Com muita chance dele estar atrás de mim, na verdade, mas não tava, como vocês podem ver aí, não tava.
E aí eu já fui subindo nesse trem aí que eu nem vi o que que era, eu só entrei. E aí eu fui subindo, caçando esconderijo. Ó lá ele lá. Deu pra ver ele ali. E aí eu fui subindo essas escadas aí. E entrei dentro desse negócio de novo. Que aí quando ele subisse, dava pra mim descer, ó. Eu não sabia, porque eu não conhecia esse mapa. A gente não testou o mapa antes de jogar. A gente só baixou, entrou e começou a gravar. E é isso. Então a gente não conhecia os esconderijos. A gente não conhecia o mapa. Então ficava mais difícil. E aí ele tava me caçando aí dentro da casa já. Só que ele tava subindo as escadinhas lá que eu tinha subido. Então eu aproveitei pra sair. Só que como eu não tinha visão, não tinha como eu me arriscar de sair assim, né? E eu não sei. Aí eu fiquei esperando assim um pouquinho. Quando ele estivesse mais longe, eu saísse. Tá vendo, ó? Como eu fiz aí. Aproveitei e saí correndo. Coisa que também tinha risco dele me ver, porque eu não sei como é que é esse mapa, eu não conheço. Então, às vezes, ele tava com campo de visão pra mim. Mas enfim, gente, eu só vou saber se eu for atrás. Então eu fui. Levantei e saí correndo. Ó, corri de novo. E aí, nessa hora aí, gente, foi o esconderijo mais arriscado que eu fiz, porque não foi bem um esconderijo, né? Eu tava literalmente no aberto, porque isso daí não é esconder, não. E aí, eu fiquei escondida aí atrás desse trem, acelerei o vídeo também pra não ficar tanto tempo, porque eu cortei... Gente, eu tive que cortar muito desse vídeo, porque demorou muito pra ele me achar. Demorou bastante, então eu tive que cortar muita coisa e acelerar. Nessa hora aí, ó, ele tava já vindo pro rumo que eu tava, e eu tava completamente no aberto, então era só ele virar que ele ia conseguir me ver, gente. Ó, como vocês podem ver aí, tá vendo, ó? Aí tem um buraco ali no chão que eu passei por ele agorinha, ele caiu dentro dele. Ainda bem. E aí eu tava torcendo pra ele não vir pra esse rumo na onde eu tô aqui, ó. Tá vendo? Ele caiu dentro do buraco. E aí ele veio. Olha lá, gente, ele vai sair de frente pra mim. E ele não me viu. Eu fiquei... Nossa, como... Nessa hora eu tava morrendo de rir. Gente, sério, eu tava morrendo de rir. E aí eu ficava falando assim, não, mas você tá muito longe. Não, seu nome sumiu pra mim. Eu não tô conseguindo ver seu nome, então significa que você tá muito longe. E aí eu ficava dando desculpinha assim, conversando. E olha lá, gente, ele tava na minha cara e ele não me viu. Nossa, sério, olha isso. Meu Deus. Ó, ele tava tentando subir, aí ele caiu. Porque meu irmão é ruim igual eu, de jogo. Mas ele é melhor que eu acho. Porque, né, gente? Eu sou pior que um noob. Mas, enfim. Não, nada contra os noob. Nessa hora ele entrou na Casa Branca de novo. Ele já tinha olhado ela o quê? Umas 2 vezes. E aí ele achou que eu tava aí dentro. E aí ele começou a falar assim, ai, nossa, quando... Eu vou aparecer quando você menos vê. E aí, gente, olha isso daí. Ele tava na minha cola. E eu fiquei, gente, como ele não me viu? Porque eu tava jurando que ele tinha me visto. Aí, como eu vi esse buraco aí, ó, eu falei, nossa, vou me esconder aqui, perfeito. Fiquei aí, gente, nesse buraco aí, caçando o nome dele de novo atrás de mim. Ó. Aí eu aproveitei que ele tava longe de sair. Só que aí quando pensa que não, ele já tava perto de mim. Olha aí, gente. Ele tava na minha cara o tempo inteiro. E ele não me viu, ele não me achou. Eu tava abismada. Inclusive, ele me culpou, porque ele falou assim, nossa, olha o tanto que é mais difícil, né, jogar sem a barrinha lá embaixo mostrando. Gente, eu não tava olhando, eu só fui, eu cacei ele, assim, e fui. E assim, aquela hora que eu achei ele, eu quase que nem vi ele, gente. Eu quase que nem tinha visto ele, eu fui ver depois. Então, ai, nada a ver, eu não tava olhando, então eu não ligo. Mas ele aceitou de boa também. Mas é isso. Aí nessa hora eu já tinha trocado de esconderijo de novo. Eu achei esse daí, atrás do caldeirão, né? Atrás da pia de água, quer dizer. Olha aí, gente. Ele tava perto de mim o tempo todo. Ó, ele chegou perto. E aí, como já tava demorando muito nessa hora aí, já tinha passado acho que uns 40 minutos de jogo, eu falei pra ele, comecei a falar se tava quente, se tava frio, quente, frio, torrando. E ele, mesmo assim, demorou muito pra achar. Então, eu tava esperando a hora dele desistisse, né? Na hora que ele desistisse. Gente, eu não tava vendo a hora dele desistisse logo. Ó, ele chegou perto de mim de novo. Aí ele chegava e ia longe, chegava e ia longe. Então, ficou nesse vai e vem aí. Até a hora que eu decidi sair de novo. Tá vendo? Eu decidi sair e fiquei na parte de cima do andar da casona lá. Da casona amarela, eu acho, né? Eu acho que é ela, nem sei. Nem sei onde é que eu tô, gente, nem lembro. Mas aí eu tentei mexer nessa alavanca aí, porque no mapa tinha um negócio que se você soltasse a alavanca, soltava um foguete. Aí eu achei que era esse negócio aí. E aí eu apertei, mas não deu em nada, não mudou nada. Aí eu desci de novo, ó. Voltei lá pro banheiro que eu tava de novo. Porque nisso eu acho que ele tava... Não sei se ele tava vindo pra essa casa.
Enfim, não sei. Ó, não vai embora sem deixar o joinha, viu? Não esquece de deixar seu like aí. É a primeira vez que eu tô narrando o vídeo. Vocês não dê moral, porque eu falo muito gente mesmo. Eu tenho costume de ficar gente. É um costume e eu não sei que palavra que eu posso trocar. Então, a gente vai melhorando com um pouquinho aí, tá bom? Não dei moral pra isso. Nessa hora aí, ele tava dentro da casa já que eu tava, que é o casão de novo, né? Ele já tava lá dentro de novo e eu escondida aí embaixo, que eu tava cansada de esconder já, porque já tava dando muito tempo de vídeo e nada dele me achar. E aí nossa, aí eu fiquei olhando nesse mapinha aí, tá vendo, ó? Pra ver, ele tava atrás de mim, né? Então, tecnicamente, que ele tava mais pra dentro da casa do que eu, porque eu tava na entradinha e ele tava lá dentro. E aí eu fiquei aí, ó, olhando no mapa. Eu olhei por muito tempo esse mapa, até a hora que ele chegasse mais perto, assim. Falei pra ele que no mapa tava mostrando que ele já tava em cima, né? O nome dele tava em cima e onde eu tava. E aí ele subiu de novo, gente. Ele achou que eu tava lá em cima, aí ele subiu de novo, ao invés de ficar aqui embaixo. Ó, tá vendo? Ó, o nome dele parou, que eu acho que ele deve que tava raciocinando. Aí eu troquei de banheiro, eu saí daquele outro e fui pra esse aí de novo, que era o primeiro que eu tava quando eu entrei, né? Era esse daí. Aí ele tava parado lá em cima de novo. E eu acho que ele tava calculando, gente, porque não é possível. Eu acho que ele tava pensando onde é que eu tava. Gente, eu não sei. Não sei o que é isso aí que eu fiz, mas eu fiz. E é isso. Ó, gente, ele tava perto de mim de novo. Aí ele, tá vendo? Fica nesse vai e vem. É, vai, fica longe, fica perto, fica longe, fica perto. Olha aí, nessa hora, quase que ele me viu. Ó, subiu de novo e ele não me achava. Eu tava ficando, nossa, meu Deus, tava demorando muito. Mas agora são os últimos minutinhos, né? Os últimos segundos dele sem me achar. Porque depois de muito tempo, olha, tá vendo? Ele quase me achou. E aí na hora que eu falei pra ele que tava torrando, aí ele pensou um pouco e voltou pra me caçar de novo no mesmo lugar. E aí foi nessa hora aí que ele me viu. Porque, ó, tá vendo? Eu não sei se ele tá... Acho que ele cavucou o chão nessa hora. Acho que ele entrou, na verdade. Ele entrou no esconderijo, nesse mesmo aqui, só que lá no outro banheiro. Foi aí que ele descobriu esse esconderijo que eu tava. E aí ele chegou à conclusão de que eu poderia estar no mesmo lugar. Que era no outro banheiro, né? Mas no mesmo lugar. Eu não sei o que tava acontecendo nessa hora, não. Porque tá vendo? O nome dele sobe e desce, sobe e desce. Só que ele subiu de novo antes de me achar. Então, foram bem nos últimos segundinhos que ele me achou. Ó, gente, tá vendo? O nome dele tá lá em cima. E aí, na hora que ele desceu, eu já fiquei desesperada, porque quase que ele ia me ver. Então é isso. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!